Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais um culto, né, da minha casa para a casa de cada um de vocês. E nós vamos ler hoje em 1 Reis 3, verso 16. E antes de começar essa pregação, nós vamos orar ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento sagrado eu quero te agradecer, Pai, por mais um culto aqui da minha casa, da casa de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim e minha família, pelas bênçãos a qual o Senhor tem alcançado, que eu tenho alcançado através de Ti, Senhor. Peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados e por cada um de nós. Pedimos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nossas casas, Senhor. Que envie o Teu anjo agora e derrama a Tua graça, a Tua unção. E aqueles que perderam seus entes queridos, que estão sofrendo, Pai, que estão com seus entes também internados, que o Senhor possa, Pai, ir de encontro a cada coração. Ó Pai Celestial, nós oramos, nós intercedemos pelo nosso país, nós intercedemos pelo nosso planeta Terra, pedindo, Senhor, uma cura, Pai. Né? Nós estamos passando por mais um momento, né, dessa pandemia, Pai, que está aí. E a gente está vendo muita gente, muitas pessoas queridas que a gente orou, que intercedeu, muita gente querida, amada, que está sofrendo. Então nós pedimos ao Pai a Tua misericórdia, a Tua graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje nós vamos ler em 1 Reis 3 e o verso 16, tá? Se nós começássemos a ler pelo começo, Salomão, ele tem um propósito que é fazer o templo do Senhor e ele se torna rei. Então Deus tem a misericórdia, ele se torna rei e aí ele vai pedir para Deus sabedoria. Por quê? Porque ele já é rei, ele já é soberano, tudo, ele já é um rei. Gente, eu peço desculpa porque eu tô aqui em casa, então o marido tá assistindo filme, tá assistindo séries, enfim, crianças aqui em casa, e eu vou pedindo desculpa pelo barulho. E também se tiver barulho aqui atrás, né, eu também vou pedindo desculpa. Bom, e ele pede, com o tempo, e aí Deus aparece para ele, e Deus questiona e pergunta para Salomão qual que é o maior desejo, o que que ele deseja, o que que ele quer. Então, Salomão, ele fala, eu tenho tudo, mas eu quero ter sabedoria. Sabedoria para governar, sabedoria para seguir em diante. Então ele começa a pedir para Deus essa sabedoria, esse entendimento, porque ele precisa muito de estar, né, de ser sábio para poder governar o seu povo, para que ele fosse justo, não um rei injusto, fazendo algumas coisas erradas. E aí quando ele percebe, Deus, ele fala para ele que ele vai ter essa sabedoria, que ele vai ter entendimento, e por ele ter pedido isso, e não dinheiro, nem ouro, nem prata, Deus ia ainda conceder muito mais. E nisso, irmãos, quando ele ouve tudo isso, ele acorda. Ele acorda, e nisso que ele acorda, ele vê que era um sonho. Bom, passou alguns dias desse sonho, veio no reino, né, no castelo, no trono dele, enfim, onde ele julgava, eu não sei, o certo aqui não fala, mas diz que comparece diante do rei 2 prostitutas, e essas 2 prostitutas comparecem ao rei, e uma delas começa a dizer: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa, eu dei à luz a um filho, ela estava comigo na casa, 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho, estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa, e certa noite essa mulher se deitou sobre o seu filho e o filho dela morreu. Então,
ela se levantou, né, no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, a tua serva, dormia e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. E a outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, e vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. Aí o rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto, o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. E trouxeram. E ele ordenou: corte a criança viva ao meio e dê a metade uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não mate. A outra, porém, disse: não, será nem minha e nem sua, corte ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não mate a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Enquanto todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Essa palavra olha só, o sonho que Salomão teve era um sonho que ele clamava, pedindo para Deus sabedoria. E Salomão provavelmente orava, pedindo para Deus sabedoria, pedindo para Deus entendimento, para que ele tivesse sabedoria, né? Imagine você, que você está em conflito, né? Porque você pode olhar e falar assim: eram 2 prostitutas. Tanto faz o veredito que ele desse, não. Ali, ele viu não 2 prostitutas, ele viu 2 mães. 2 mães, uma que dizia que era seu filho que estava vivo e a outra que dizia que seu filho estava morto. E ela ali naquele conflito, ele teria que tomar uma postura, né? Ele teria que ele teria que dar o veredito para aquela situação. E muitas das vezes nós entramos em algumas coisas da nossa vida que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para como vamos agir. Parar de julgar os outros e começar a julgar a sua causa e começar a tentar pedir, sempre orando ao Senhor, sempre clamando ao Senhor, sempre orando ao Senhor, pedindo para Deus sabedoria. Muitas das vezes nós entramos em conflito na nossa vida. Quem não entra em conflito? Eu entro em conflito, às vezes todos os dias, às vezes pode acontecer, às vezes um dia sim, um dia não, às vezes uma vez ou outra. Mas às vezes a gente entra em conflito na nossa vida que a gente não sabe que decisão tomar, a gente não sabe que decisão fazer. E Deus é o único que pode te dar sabedoria para a decisão que você deve tomar. Peça para Deus sabedoria: Senhor, me dá sabedoria para mim conseguir um trabalho, me dá sabedoria para conduzir a minha família, me dá sabedoria no meu trabalho, me dá sabedoria no meu comércio, na minha vida, no meu dia a dia. Porque a gente precisa de sabedoria. Sabedoria para lidar com casamento, sabedoria para lidar com trabalho, sabedoria para o dia todos, para até mesmo quando a gente abre a nossa boca e falar. A gente tem que orar e pedir: Senhor, eu quero sabedoria. Não com o intuito de que, como Salomão pediu para Deus sabedoria, e ele, além da sabedoria, ganhou riquezas. Não, com o intuito de ser sábio, de edificar a sua casa, com o intuito de se organizar, com o intuito de estar bem com a sua vida, né? Porque existem coisas na nossa vida, irmãos, né? Porque as pessoas falam assim: eu vou fazer igual Salomão, vou pedir para Deus sabedoria, Deus vai me dar sabedoria e as riquezas.
Só que o que afastou Salomão? Não foram as riquezas, as mulheres, tudo que ele ganhou logo após. Então, o que ele tinha de melhor, o que fez ele ganhar tudo aquilo foi a sabedoria. Porém, sabedoria nós temos que pedir todos os dias a Deus. E nós temos que estudar. A gente não pode ficar bitolado, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que estudar, ler um livro evangélico, ler um livro normal, a gente tem que estudar. Nós temos que estar atualizado e estar conectado com Deus. Quando Salomão viu aquela confusão, aquela briga, aquela discussão, uma e a outra dizendo, então ele tem uma ideia que essa sabedoria só vem de Deus. Ele não é uma mãe, né? Ele não tem aquele conhecimento de amor, né, ao filho e se entende por isso. Ele tinha que julgar a causa. Então, o que ele decide? Ele decide e fala pro guarda, ó, me dá a espada. Agora, pega o neném, corta essa criança ao meio. E aí ele pede para aquela criança ser cortada ao meio. Você imagina, eu fico imaginando, imagina um soldado pegar um bebezinho pequitinho, recém-nascido, tão poucos dias, e aí simplesmente ele vai cortar ao meio para dividir entre as duas mães. E quem é a mãe verdadeira? Toda mãe verdadeira quer salvar o seu filho. Ela prefere ver ele longe, distante, não ver mais o seu filho, não ser chamado de seu, do que vê-lo morto. E aí ele viu que a mãe verdadeira é aquela que queria vivo. E aquela que não era mãe, falou, não, nem meu, nem seu, vamos dividir. E ele falou, não, entrega para a mãe verdadeira. Então deixa eu falar para você, tudo na nossa vida, nós temos às vezes os destinos na nossa mão. Destino de vida ou de morte. A quem nós vamos escolher? Então nós temos planos na nossa vida que a gente tem que saber para onde guiar, o caminho que nós devemos seguir. Senhor, se eu fazer dessa forma, se eu gastar muito, vamos supor, eu vou fazer vários empréstimos. Eu vou ter condições de pagar? Senhor, eu vou estourar o cartão de crédito, eu vou ter condições de pagar? Então, Senhor, eu preciso de sabedoria para economizar meu dinheiro, colocar ele ou numa poupança, ou colocar num lugar onde há rendimento, que eu não caia numa armadilha. Senhor, me dá sabedoria, eu vou pesquisar aonde. E aí, no final do ano, pronto, tenho aquilo que eu quero. Mas muitas das vezes, nós agimos com o quê? Com emoção. A gente age com impulso, sabe? Eu quero porque quero e eu vou ter. E você não sabe, se perde. Então, a gente tem que orar a Deus. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for ter na nossa vida, a gente tem que orar a Deus. É lógico, às vezes a gente tem que entrar em algumas dívidas para ter as coisas que queremos. Mas para isso, nós temos que orar a Deus e pedir, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para como vou agir. Nós estamos passando por um momento na nossa vida em que nós estamos nós estamos na segunda fase de uma pandemia. E aonde os médicos, aonde as pessoas dizem que nós devemos ficar em casa, que quando nós saímos, se caso precisarmos sairmos, que nós temos que usar máscara. Se quando chegar, tirar a máscara, né? Higienizar as mãos, higienizar os pés, né? Sempre andar com álcool em mão. Por quê? Para matar os germes. Quando o povo saiu de Faraó e quando ele começa a andar fazer a sua caminhada até a Terra Santa, Deus também vai dando os conselhos. Olha, se tiver alguém doente na sua casa, não, vamos deixar essa pessoa em quarentena, isolada, por um período. Usem véus nos rostos e tampe. Coisas que Deus falou, olha, antes de comer, antes de qualquer coisa, lave as mãos, tocou alguma coisa, lave as mãos. Deus começa a ensinar o povo a higienização. Então, quando o cara lá, mas eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas ora,
O cientista está falando tudo aquilo que no começo da palavra de Deus, se você ler a Bíblia, se você se atentar à Bíblia, ele também diz. Ah, se tem alguém doente, né? Ele não falou, vai abandonar, não. Vai cuidando, vai tratando, mas fica isolado. Quando ele for precisar ir lá, tratar, cuidar, tampa com véu. Então, Deus, ele pede para nós que nós temos que agir com sabedoria, com entendimento. E muitas das vezes nós vamos pelo impulso. Nós esquecemos de se perguntar para Deus, ler na Bíblia, questionar com o Senhor, conversar com o Pai. Porque, irmãos, nós precisamos ter sabedoria para tudo o nosso agir, nosso falar, o modo de estar do dia a dia. Eu amo esse Senhor, eu amo meu Pai, eu amo estar na presença de Deus, eu amo estar na casa do Pai. Eu gostaria muito de estar agora, neste momento, dentro da igreja, louvando, cantando, glorificando, igual a gente está fazendo aqui, a palavra. E é bom estar com meus amados irmãos, eu vejo vocês aqui junto comigo, eu me sinto muito feliz, eu me sinto essa proximidade. E obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. É lógico, a gente gostaria de estar lá, mas se o momento é de se retirar, se guardar, se cuidar, por que nós vamos agir em forma de tolice? Não, vamos nos guardar. E mesmo às vezes nós nos guardando, nós nos cuidando, acontece? Acontece. Mas vamos, irmãos, pedir a Deus sabedoria, entendimento. Muitas das vezes nós ficamos tristes, angustiados, nós estamos longe da casa do Pai. Realmente, eu gostaria de estar com meus amados irmãos, né? Porque nós, povo brasileiro, as pessoas lá fora talvez eles nem entendam muito, mas nós, povo brasileiro, gostamos de abraçar, de beijar. A gente cumprimenta com beijo, a gente cumprimenta com abraço, segura na mão, paz do Senhor, né? E não só, né? Existem também outras pessoas, como Jesus mesmo, quando ele foi traído com beijo, né? Que aí a gente entende as coisas da vida. Nem todo abraço, nem todo beijo são verdadeiros. Mas eu peço a cada um de vocês que tudo que você for fazer na sua vida, peça direção a Deus. Ore ao Senhor. Né? E aí Deus, ele aparece onde? No sonho de Salomão. Quantas vezes a gente sonha? Tem sonhos assustadores, apavorantes, que você acorda no meio da noite e você nem consegue mais dormir. Porque você, que parece tão real. E tem sonhos que são tão maravilhosos que você não tem nem vontade de acordar. Quando você acorda, você fala, ai, poxa vida, né? Acordei bem na hora, no momento melhor. Então, às vezes Deus, ele vai revelar, Deus vai falar com você através dos seus sonhos. Às vezes sonhos que parecem ser tão bobos, tão irrelevantes. Às vezes o sonho que você tem de pesadelo, que você acorda no meio da noite e não consegue dormir, é hora de orar ao Senhor, clamar pela sua família, pela sua nação, clamar pelo nosso mundo, pelo nosso planeta, pelas nossas vidas. É esse momento. Acordei de um sonho maravilhoso. Agradecer a Deus pelo dia que amanheceu, que você teve forças de acordar, está bem, está radiante, porque esse sonho te deu energia. Então, tudo a gente tem que pedir para Deus, assim, agradecer, temos que orar. Então, a nossa oração não pode ser a última, ela tem que ser a primeira. E outra, para quando a gente for agir, para quando a gente for falar, a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Sem sabedoria, a gente não tem como agir, como fazer. Muitas vezes nós perdemos muitas coisas pelo nosso jeito de falar, pelo nosso jeito de agir, pelas nossas ações. Então é para isso que nós temos que conversar com Deus. A oração nada mais é que um diálogo do pai com o filho falando com o pai, e pedindo a ele, Senhor, eu quero sabedoria, eu te agradeço por tudo, eu te peço perdão. Enfim, a sua oração tem que ser sincera, vindo do fundo do seu coração. E se você não tem forças para isso, você fala, Senhor, me ensina, me molda, para que eu possa mudar, para que eu possa ser transformada, para que eu possa ser renovada, para que eu possa seguir em diante. E Deus, ele vai fazer isso na sua vida.
Mas você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que servir a Deus, você tem que buscar o Senhor, né? Não, nós estamos longe da igreja. E agora? Ora cada dia mais, louva na sua casa, põe um louvor, começa a glorificar o Senhor. Porque, irmãos, nós somos a morada do nosso Deus. Mas eu sei que tem aquela palavra qual bom e qual suave os irmãos que vivam em união. E por isso que nós amamos estar na casa do Pai. Por causa dessa união, por causa dessa vontade. Então, peça para Deus sabedoria, peça para Deus entendimento na sua vida. Você não sabe. Muitas das vezes a gente poderia julgar e falar assim, como Salomão, ele olha aquelas duas mães, ele não olha duas prostitutas, ele olha duas mães. Ele poderia falar assim, não, mas uma tá com problemas, hoje, né? Uma tá com depressão pós-parto, acha, né? Hoje em dia existe DNA, mas naquela época não existia. Ela tá com depressão, coitada, tá achando que o filho dela, mas não, é da outra, deixa pra outra, né? Mas não, ele viu quem era a mãe verdadeira. Toda mãe verdadeira protege seu filho, guarda o seu filho, cuida do seu filho. Essa é a mãe. Então, quando ele ia para julgar o povo, quando ele ia receber as pessoas para falar, ele se sentia perdido, ele se sentia talvez angustiado, porque senão ele não teria sonhado e nem teria pedido para Deus sabedoria, porque ele pediu para Deus sabedoria. Né? Ele pede para Deus sempre sabedoria, ele pede para o Senhor sabedoria. E aí, quando ele começa a clamar e começa a pedir para Deus a sabedoria, Deus começa a agir na vida dele. Porque quando você pede para Deus sabedoria, Deus vai te dando tanta sabedoria na sua vida que você começa a como agir, sabe o que fazer, né? E isso é bom. É bom estarmos conectados com o Pai. Porque Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus tem... Nossa, eu amo meu Pai. E é bom orar a Deus, pedir para Deus, para Senhor, renova minhas forças, me renova, me transforma, me molda. E Deus te molda. Às vezes as pessoas falam assim, mas se eu vou cantar, eu vou pedir para Deus, Senhor, quebra o vaso. Aí vai doer. Não. A mão do Pai é igual a mão da mãe. Muitas das vezes Deus nos corrige, mas com amor. Para que quando lá na frente, a gente não venha sofrer mais do que a gente sofre. E é isso, essa bondade, essa misericórdia que eu amo em Deus, na nossa vida. É entender que quando nós precisamos dele, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu pedir, se eu clamar ao Senhor, ele vai me ouvir, ele vai atender o meu clamor. Né? Porque ele ama, que ele nos ama. Porque ele é bom, ele é misericordioso, porque a sua infinita bondade, ela dura para sempre, né? Então a gente tem que orar, a gente tem que ser grato, a gente tem que edificar a nossa casa, nosso lar. Esse é o momento de refletir sobre que nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. A gente não sabe nem o dia, nem a hora que Deus vai voltar. Não, nós não sabemos, porque ele mesmo disse que ninguém sabe. Jesus disse, ninguém sabe a não ser o meu Pai, que está no céu. Somente Deus sabe o dia e a hora. As pessoas podem falar assim, tal dia, tal mês, tal hora, tal minuto, você vai... Não, porque Deus não dá dia, não dá hora, nem dá minutos, não dá nada disso. Deus ele vai trabalhar, ele vai dizer assim, tá chegando. Eu não sei o dia, não sei a hora, né? O pessoal que viveu na crise da gripe espanhola, talvez achavam que era aquele momento, aquele dia, aquela hora. Olha quantos anos já se passaram, quantos momentos já se passaram de 1900 e não lembro agora qual o ano, se é 40 e poucos anos assim. E olha, nós estamos aí. Então a gente não sabe nem o dia nem a hora.
Mas sabemos que Jesus está voltando. E nós temos que estar orando, vigiando, confiando, acreditando, tendo fé no nosso Pai Celeste. Não é momento de blasfemar, de nenhum momento né? Não existe esse momento. Mas não é momento de blasfemar, não é um momento de buscar, de clamar, de pedir a Deus. Porque tudo isso foi dito pelo nosso Deus, que ia chegar momentos que ia acontecer, de fechar, de acontecer esses momentos que estamos vivendo agora. E ainda isso... E ele ainda fala assim, e ainda é só o começo. Eu falo, Pai, será que nós estamos no começo, no meio ou no fim? Nós não sabemos. Mas é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de sermos bons, é tempo de ajudar o próximo. Só ele não tem condição de ajudar. Às vezes, sei lá, gente, eu não tenho, mas dou um feijão, dou um arroz, não tem arroz, dou um macarrão, dou um fubá. Às vezes fala, mas fubá? Minha filha, eu amo bolo de fubá, não sei se eu gosto do bolo de cubu da minha mãe. Mas existem coisas que a gente, né, amo polenta, né? Então a gente tem que ajudar o próximo. Tem que, eu tenho isso, tenho aquilo, vamos ajudar. Tirar o egoísmo dos nossos corações. Muitas vezes nós somos egoístas. Queremos coisas só para nós, para os outros. Não importa o que o outro passa, né? Eu falo assim, nós não podemos ser assim, né? Hoje começou aquela chuva. Graças a Deus eu tenho meu lar, eu tenho onde estar aqui debaixo, né? Mesmo que se eu estivesse trabalhando, tivesse vindo com guarda-chuva, pelo menos tem um guarda-chuva, tem um ônibus pra pegar, enfim, ou o marido para buscar. Mas assim, poxa, a gente tem isso, a gente tem que ser grato a Deus pelas coisas que temos. Eu sou grata por vocês estar aqui comigo agora, ouvindo essa palavra. E sou mais grata ainda porque eu tenho certeza que você ouvindo essa palavra vai pedir para Deus sabedoria e entendimento. E que essa pregação não vai ser em vão. Porque se ela não edificar a sua casa, ela vai me edificar muito mais. Mas eu tenho certeza que vai edificar vocês. Porque me edifica. Hoje, eu às vezes, nossa, tem vontade, né? Aquele momento que você tem vontade de falar. E aí você para, pensa, respira e fala, Senhor, me dá sabedoria e entendimento, Senhor. E aí ele te traz essa sabedoria, ele te traz essa paz, ele te traz esse entendimento. Então, irmãos, deixa eu falar para vocês, nada é melhor do que conversar e dialogar com Deus, nada. Às vezes a gente quer tomar certas atitudes na nossa vida, mas não perguntamos para Deus. E quando nós tomamos essa atitude, nós nos arrependemos, nós choramos, nós ficamos tristes. Mas hoje eu convido a você, que tudo que você for tomar, uma atitude na sua vida, você peça a Deus, ore ao Senhor, peça sabedoria, e Ele vai te ajudar. Ele vai te guiar. E você pode ter certeza. Porque eu acredito nesse Deus maravilhoso. Tudo que eu fiz hoje na minha vida, eu pedi para Deus sabedoria e Ele me deu essa sabedoria, me deu esse entendimento. Mas assim, irmãos, tem horas que eu erro bastante. E aí eu peço perdão, falo, Senhor, me perdoa. Deveria ter ido por aquele caminho que o Senhor tinha falado. E aí isso é crescer, se tornar adulto, crescer com Cristo. Né? E essa maravilha de buscar o Senhor, essa maravilha de estar na presença do Senhor, é pedir sempre para Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, e Ele vai te dar, né? Você vê Salomão era um rei, era poderoso,
Mas ele andou pelo caminho do Senhor. Enquanto ele andou no caminho do Senhor, enquanto ele agia com sabedoria, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, ele cresceu, foi um homem mais sábio, foi edificado, foi um homem dos homens mais ricos. Ele só mesmo começou a cair quando a vaidade. Nossa, imagina uma pessoa que fala tanto sobre vaidade, né? Que no provérbio, que é a vaidade. Muitas vezes nós caímos por causa da vaidade. A vaidade não leva nós a nada. Aí você fala assim, a vaidade... mas você tá com batom. Mas não é essa vaidade que eu tô falando. Não é vaidade de arrumar o cabelo, não é vaidade de passar um batom, não é vaidade de se arrumar. Eu tô falando a vaidade de nós sermos orgulhosos e dizer que somos mais sábios. Eu estudei e você não. Eu ganho um salário maior que o seu e você não. Você não sabe o dia de amanhã. Existem vaidades na nossa vida que são arrogâncias, que é uma vaidade. E quando nós entramos nessa vaidade, aí nós caímos. Então, irmãos, eu convido a você a orar a Deus e pedir a Deus sabedoria e entendimento para tudo que você for fazer nessa vida. E Deus, Ele vai abençoar você, amém? Então, eu vou fazer essa oração final e agradecer ao Senhor por mais um culto em que nós estamos aqui reunidos, tá? Tem irmãos que estão perguntando sobre como eu vou fazer para os dízimos e ofertas. Aí, depois se chama no message, a gente vê aqui e organiza para passar, né, a conta, porque os irmãos estavam pedindo e eu, às vezes, acabo me esquecendo, né? Quem tem o meu WhatsApp, né? Eu tô passando, aí os irmãos pediram. Mas aí, quem tem meu WhatsApp ou quem tem o message da igreja pode chamar que a gente passa, tá bom? Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por mais um culto onde estou aqui da minha casa, para a casa de cada amados irmãos. Que o Senhor venha abençoar esta noite, que o Senhor venha dar sabedoria e entendimento a cada um de nós. Ó Pai, abençoa os teus filhos agora da vitória, que os teus anjos, a tua graça, Pai Celestial, esteja com cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor venha restituir a saúde, venha restituir a vida financeira, que o Senhor venha restituir a vida familiar, que o Senhor venha dar vitória para os teus filhos, ó Pai. Eu não sei, Pai, o desejo do coração dos teus filhos, mas eu sei, Pai Celestial, que o Senhor conhece. E bem sabes o pensamento que tem sobre nós, e eu tenho certeza que é pensamento de paz e não de mal, pensamento de prosperidade. E assim eu acredito, Senhor, que o Senhor faça com que os teus filhos, Pai, possam prosperar em tudo, Pai Celestial, que Ele for tocar, que Ele for falar. Ó Pai Celestial, que os teus filhos tenham sabedoria e entendimento. Que o Senhor venha abençoar cada um agora, Pai. E que essa palavra dessa noite não seja em vão. E que o Senhor possa tocar sobre os teus filhos agora, dando vitória. Abençoa, Pai Celestial. Nós sentimos muita falta, Pai, de estar na tua casa te servindo e te buscando, Senhor. Que, ó Pai Celestial, chegue logo as vacinas para todos. Que logo passa tudo isso em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria e entendimento aos nossos cientistas, aos nossos médicos, e nos enche com a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Tudo nós te pedimos, te clamamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que a paz do Senhor esteja com cada um, a todos que deram a paz do Senhor, amém, paz do Senhor, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Então, amanhã nós temos o culto de segunda-feira, junto com a nossa apóstola, apóstola Bispa Sebastiana, apóstola Sebastiana, perdão, que às vezes, né, vai pastora, bispa, agora é apóstola, e nós vamos estar aqui reunidos em nome de Jesus nessa oração, nessa força, nessa campanha, né, e como a apóstola tinha falado, né, amados, ela falou que ainda ia durar mais um pouco, que Deus havia falado. Então, tudo está se cumprindo. Então, amanhã, não esqueça de estar conosco também. E até amanhã.